Boa noite. Boa noite. Tirar a máscara, né? Fica melhor. Estão todos bem? Tudo bem. Friozinho gostoso, não é? Não. Não, menina, que isso? Não vi a hora de chegar um frio assim, bem bom. Deixa eu só ver um negócio aqui, que eu preciso ler o que está aqui também. Ô, Ítalo, por favor, cadê ele? Eu queria ver aqui também, não está aparecendo, tá? Eu vou precisar ver o slide aqui. Só está ali. Meus amigos, esta palestra ela foi baseada numa mensagem de Joana de Ângeles, novamente do livro Desperte, Seja Feliz. E essa mensagem eu já estou com ela já faz, vamos colocar aí, mais ou menos 1 ano e meio na cabeça, porque foi a primeira vez que eu a li. E aí a gente refletiu um pouquinho sobre ela num dos outros trabalhos de assistência que a gente tem, e para mim foi um conteúdo assim libertador. Então eu pensei, vou deixar ela meio que de lado, um dia eu vou fazer uma palestra sobre ela. E aí chegou a hora, eu falei, por que não, né? Um momento, eu já estava meio que ajeitada. E a intenção é que nós vejamos, né, esse conteúdo dessa mensagem de uma forma muito simples, mas que a gente possa refletir para a nossa vida, né? Sem o julgamento, sem falar, nossa, então eu estou passando por isso, isso e aquilo. Vamos ver o que Joana de Ângeles traz para nós, associado a Allan Kardec, conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, novamente trazendo o conteúdo do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Já comentei aqui com vocês a importância da gente ler esse capítulo, principalmente, né, na hora que a coisa está apertando, tem consolo para todas as situações ali, não é? E nós vamos ver um pouquinho o que ela vai trazer, quais são essas técnicas, né, de reabilitação. O que Deus se utiliza, vou assim resumir, né, para colocar a gente nos trilhos novamente, para que a gente possa seguir o quê? Rumo à luz, não é? Então, quando o nosso irmão Ítalo aqui não vai, então não tem problema, não tem problema. It's okay. Porque foi gravado como não tem problema, eu olho aqui, tá? Eu vou ficar com o pescoço assim, mas não tem problema. Amanhã, terça-feira, não tenho nada para fazer, além de trabalhar. Então, ótimo, tá bom. Além de trabalhar, só isso, né? Vamos lá, pode colocar aqui, não tem problema. Eu vou ler o daqui, o óculos ainda tá valendo, tá válido ainda. Não sei até quando, né? Depois de uns 40 e pouco, tem que trocar todo ano. Então, amigos, eu fui ao dicionário, obrigada. Eu fui ao dicionário procurar qual que é o sinônimo de reabilitação. Aí, o sinônimo de reabilitação é reparação e restauração. Então, eu fui atrás da restauração e reparação. A língua portuguesa é interessante, não é? Então, a recuperação, vamos começar pela recuperação, né? A reparação, desculpa. Olha que interessante, até uma definição de dicionário, né? É a recuperação da estima pública para a regeneração moral. Isso é reparação. Também pode ser recuperação por crédito de comerciante falido que conseguiu satisfazer os seus débitos. Olha que interessante, né? Também já está vendo. Coloca isso para a vida espiritual, né? Ato ou efeito de reparar, de consertar, de fazer uma ponte. E restauração é como se, por exemplo, numa obra de arte, né, esse é o exemplo que eles dão, fazer com que as partes que estão deterioradas possam ser restabelecidas. Não é isso que acontece com a gente? Na medicina, é a recuperação das forças após uma doença. Na política, é restabelecer ou instituir novamente uma situação histórica já ocorrida. Olha que interessante. Na odontologia, essa que para mim foi a melhor. É a reconstrução de um dente deteriorado pela remoção e limpeza da parte afetada. Olha isso, não é isso que acontece na nossa reencarnação, né?
acho que a gente está fazendo uma analogia assim bem simples, mas... E também é recuperar uma nacionalidade anulada e coisas desse tipo. Então, se a gente for trazer, né, esse termo que Joana de Ângeles usa, reabilitação, e aplicarmos isso para a nossa vida espiritual, para a nossa trajetória, conta muito, né? Tem muito a ver com o que a gente vai lidando, né, ao longo dos tempos. Então, vamos iniciar. Se puderem, por favor, apagar a luz, agradeço. Por que eu comentei com vocês no início que essa mensagem me tocou de uma forma muito, em particular, muito profunda? Porque a Joana de Ângeles, ela traz o conceito de Deus como educador. Isso é um conceito libertador quando nós estamos passando pela dor. Porque o primeiro pensamento é o quê? Estou sendo punido, estou sendo maltratado, mereço ir para o fundo do poço porque eu não valho nada. E o educador, ele não faz isso. Ela está querendo nos dizer o quê? Quando a onda do sofrimento vem, é um educador divino que está corrigindo as nossas imperfeições. Todas as vezes que nós passamos por uma situação delicada, pensar nessa frase, lembrar de Deus como um educador, nos dá um certo conforto. O que faz o educador? Ele, na escola, você vai aprender o que você não sabe. Ninguém faz prova do que sabe, certo? Não faz sentido. Então, o educador precisa procurar em nós o que não está bom para poder nos auxiliar a corrigir. Não nos punir. A prova não é uma punição. Embora, se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Livro dos Espíritos, vão ter várias partes que vocês vão ver vocabulários como punição, né? Mas isso foi traduzido, né? É uma linguagem arcaica da época que a gente, né, é um vocabulário totalmente diferente. Muitos dos espíritos da codificação eram do catolicismo, então era um linguajar diferente da época. Que nós possamos ver isso como a consequência de uma infração da lei de Deus, não uma punição divina, né? Então, Joana de Ângeles vai trazer esse conceito para nós, dizendo que também que nem sempre o êxito, o aplauso e a glória terrestre são conquistas valiosas para o nosso espírito. E a gente tem a tendência de achar o quê? Que aquela pessoa que tem dinheiro, que é bonito, que tem tudo, tá de bem com a vida. Tá realizado, né? A gente fala isso. Quero me realizar. Um dia que eu comprar minha casa, eu vou me realizar. Será? Não, né? Porque se eu comprar minha casa e desencarnar amanhã, aí é que eu vou saber se eu sou realizada ou não, né? Que não vai acontecer, tá? Então vamos comprar nossa casa aí à vontade. Mas todos vamos um dia, né? Um caso sem casa, já vamos fazendo uma do outro lado, porque nós vamos. Então, o empréstimo divino, ela vai falar que essas coisas, né, são empréstimos divinos, que cabe a nós usar de bom juízo, ver o que a gente vai fazer com isso. Mas o interessante que eu estava pensando nessa mensagem é por que será que Joana de Ângeles trouxe para nós técnicas de reabilitação, e vocês vão ver quais são elas, e ela não está falando de finanças, não está falando de desenvolver inteligência, nada disso. Por quê? Porque ela está falando, os espíritos superiores se interessam para nos corrigir, nos orientar de coisas morais, que é o que a gente vai levar daqui. Claro que eles auxiliam em coisas materiais, claro, mas o que vai sair daqui, a essência, né, nossa, é a nossa situação moral. E aí, ela vai citar uma passagem de Paulo nos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7. Olha o que Paulo vai falar para nós. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho que o pai não corrija? Isso é Paulo falando para nós. É para a disciplina. Então, a correção, quando a gente está lá em casa educando os nossos filhos, a correção nem sempre é uma punição.
Você pode punir, matar uma criança, te bater e não corrigir. E não educar. Percebe a diferença? Então, aqui a Joana de Ângeles trazendo para nós um conceito do Deus educador, que nos deixa passar por determinadas situações que nós precisamos com o intuito de nos educar, para que a gente possa chegar até Ele, né? Muito bem, na questão, vocês me perdoem, eu tenho um problema que eu não posso ouvir nenhum barulhinho assim, sabe? Me desconcentra e me irrita um pouco, então eu vou deixar aqui do lado, mas o crachá está aqui. Esses barulhinhos da chave é desconfortável. Então, na questão 964, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Olha essa linguagem, né? Acabei de falar para vocês. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? O que vocês acham? Sim, não, depende. Depende não é resposta, não tem nenhuma resposta, depende. Então Deus está vendo tudo? Tá lá, ó, isso aqui é para fazer isso, para você isso, vou te punir com isso. Não ligou para o amigo que não pediu desculpa, vou te punir assim. Deus está fazendo isso? Então olha só o que ele vai falar. Essas coisas não são insignificantes? Aí os espíritos vão responder: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se a violais, vossa é a culpa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Ele traçou um limite, que é o que a gente vai além, né? As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. E eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então a ideia do Deus punir acaba no Espiritismo. Porque era mais fácil, no passado nós vimos de religiões tradicionais e que nos diziam, você está absolvido ou você está punido. Aí eu fazia um negocinho assim, estava tudo certo. Aqui o Espiritismo vai nos chamar a responsabilidade, não a punição, e não a recompensa sem ter feito absolutamente nada, né? Então, Deus está olhando tudo e tem um limite para algumas coisas. E o que a gente vai enfrentando na vida, que vai apertando ali, é porque chegou nesse limite e a gente ultrapassou. Então aí Deus fala, bom, agora meu filho, é hora de voltar para aquele eixo onde eu te coloquei inicialmente. E aí a gente tem que começar a nossa trajetória, né, da onde a gente parou, de uma forma melhor. Então, ele também pergunta, o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Vocês acham que sim ou não? Arrependimento é suficiente? O que você falou? O arrependimento é o primeiro? Não, porque tem pessoas que falam o quê? Mas e se eu já me arrependi de coração? Não fiz mais isso, me arrependi. Olha quanta coisa boa eu fiz. Por que eu ainda estou passando por isso? Não é assim? A gente não vê, às vezes, situações familiares que a esposa, a mãe, seja quem for, leva e faz de tudo para aquela pessoa. E às vezes a gente olha e fala, meu Deus, essa mulher já passou por tudo. Não está na hora do basta, né? Olha só o que os filhos vão dizer. O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. É claro que o arrependimento, gente, tem a sua função, né? Porque a gente não quer passar por uma situação compulsória. É muito mais dolorido. Mas não vai sanar aquilo que precisa ser o quê? Corrigido. Ele vai nos aliviar, vai nos abrir a visão, vai tentar conciliar algumas coisas, mas de uma forma ou de outra, nós vamos precisar passar por algumas situações. E que são mutáveis. Muitas delas são mutáveis. Dependendo da forma que a gente vive. E Joana de Ângeles, quando vem trazer essa mensagem, ela não está falando apenas de
situações quando a pessoa já nasce com aquela condição. Ela está falando também de coisas que nós criamos depois que nós retornamos, criação nossa também, né? Então vamos lá. Eu trouxe isso aqui antes da gente iniciar na mensagem dela, porque acho muito pertinente. Nesse capítulo do Céu e Inferno, eu convido a vocês a lerem, capítulo 8, tem vários relatos de espíritos que desencarnaram. E essa história de uma mulher muito sofrida mesmo, de corpo físico, de doenças, e a filha já não sabia o que fazer. Ela, por anos, desde criança, tentava experimento com ela, medicina, tudo quanto é tratamento doloroso, a mulher sempre tinha alguma coisa. É uma vida de doenças. E a filha um dia resolveu, né, procurar a sessão espírita e pedir ajuda. Falou, o que acontece com a minha mãe? Não fez nada, né? Olha a resposta que os espíritos aí foram explicar, o que ela tinha feito, etc, etc. Vocês vão lá e ler. Mas olha, no final da mensagem, esse aqui é o que veio para a filha, né? Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Então, meus amigos, olha só. Sofrimentos, os excessos, as lágrimas, ela tem uma razão de ser. Ok? E essa razão precisa ficar claro para nós na noite de hoje, não é a punição de Deus. Ficou claro isso, gente? Na hora da dor é muito difícil, porque na hora que vem a dor nós nos sentimos sozinhos, revoltados e achando que Deus não está nem sabendo onde a gente está, né? E não é bem isso que nós vamos ver hoje. Então eu quero fazer uma enquete aqui. Qual que é a primeira técnica de reabilitação que Joana de Ângeles traz? Alguém chuta aí, a primeira, mais fácil. É uma frase, tá, gente? Vou dar uma dica. Uma palavra, não é nem uma frase, uma palavra. Arrependimento? Não, aqui é técnica de reabilitação, né? O arrependimento não é uma técnica nossa mesmo, é uma parte, mas ela vai falar um pouco disso, mas a técnica em si, isso é a técnica que Deus utiliza para nós, desculpa, não expliquei. Lembra que é a técnica de reabilitação do divino educador na nossa vida. Então, qual que é a primeira que vocês acham que ela citou no livro? Hã? Quem falou são? Quem? Não. Deus enviando uma técnica de reabilitação. Tá vendo como a gente não sabe? E eu também não sabia, fiquei tão surpresa porque eu amo essa mensagem. A primeira técnica, pasmem, enfermidade. Lembra do que a gente viu no início, o processo da reabilitação, da restauração, da reparação. Então, na enfermidade, ela vai nos dar um consolo. E essa mensagem é tão maravilhosa por causa disso. Tenho ela na cabeceira da cama. Aconteceu um dos números, eu vou lá e vejo, para me dar conforto. Olha só. Não te consideres desamparados. Esse é o recurso educativo para ensejar-te reflexões em torno da existência terrestre e da vida como um todo. Então, resumidamente, ela nos dá qual é a razão pela enfermidade. O que é nessa prova? O que o Deus está querendo tirar da gente, da nota, né? O que Ele quer que a gente veja nessa prova? Isso daqui. Recurso educativo para refletirmos em torno da existência terrestre e da vida. Quantas pessoas não têm uma doença grave e saem dela com uma outra mentalidade? Quantas famílias que têm que cuidar de uma pessoa doente, de repente aquela pessoa seja se cura ou desencarna, aquelas pessoas mudam, né? Então, a enfermidade, ela tem esse sentido na nossa vida. Emmanuel vai falar para nós no livro Pronto Socorro, eu adoro esses livros, gente. Um livro desse, com esse nome, você não vai ler, você tem que abrir um livro de mensagem dele, chama Pronto Socorro. A mensagem se chama Dicionário de Situações. Então, ele coloca lá várias coisas da vida. E a enfermidade, ele vai falar para nós que é a alavanca de frenagem, ou seja, o freio
para que a gente não derrape mais. Olha que interessante, né? Aí, ele vai nos falar também numa outra passagem do livro A Verdade Responde, numa mensagem chamada Remédio Salutar, que ele vai falar sobre a enfermidade. Então ele e André Luiz, né, os dois fazem parceria nesse livro, vai falar para nós que a maioria das moléstias que a gente vive, das enfermidades, vem da onde? Da alma. Criação da mente. Ele fala que é diminuto, é muito mínimo o número de enfermidades que você, literalmente, às vezes nasce com aquilo, né? A maioria delas foram criações, talvez não nessa vida, mas criações que a gente veio fazendo. Por trazer o quê? Sair, né, daquela reta, ir nos excessos, ultrapassar aqueles limites, né? Eles vão falar isso aí para nós. Aí, tem uma parte aqui que ele vai falar que quantas enfermidades batizadas pela ciência médica, ou seja, com um diagnóstico preciso, né, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Então ele está dizendo aqui para nós, né, qual que e aí o Evangelho, no capítulo 27, item 12, também vai falar para a gente um pouquinho sobre essa questão da enfermidade. Quando a gente ultrapassa o limite do necessário. Quando nós vamos além para o excesso, nós experimentamos as doenças que nos acarretam. Aí você fala, não, isso não é verdade, porque eu sempre fui uma pessoa regrada, sempre fui uma pessoa isso e aquilo, e estou com essa doença. Mas, meus amigos, a gente tem que ver a nossa vida como a vida do espírito imortal. Não é só essa encarnação. Então, hoje, se eu e você nos consideramos uma pessoa que talvez não precisasse passar por uma doença muito grave, nós hoje talvez não seja a causa, mas é o que foi antes, e hoje nós temos condições psíquicas e emocionais para enfrentar isso. Porque esse educador, isso é uma coisa maravilhosa, ele não vai dar prova que a gente não consegue passar. Percebe? Não vai dar a prova para uma primeira série, uma prova de colegial, de high school. Não vai. Então, tudo que nós estamos enfrentando hoje, nós temos a condição de enfrentar. Vamos cair, vai doer, às vezes vamos fracassar. Mas ele não está lá entochando coisa na gente sem a gente conseguir aguentar. Mas às vezes a gente já começa o quê? Desistir já no início, sem nem saber o que está lá, né, mais para frente. E aí, antes da gente passar para a segunda técnica, né, técnica mesmo, né, que ela usa, no capítulo 28 das preces, que eu também convido a vocês a lerem, esse capítulo é imensamente consolador. Tá num dia difícil, prece para doente, prece para quem desencarnou, prece para quem está morrendo, prece para quem vai nascer, prece... Olha, eu não vou falar para vocês qual prece que eu abri ontem, porque, pasmem, mas é de uma consolação intensa. Eu não sei o que tem nessas preces, mas tem alguma coisa, não é um ritual. São palavras simples. Te dá uma força de reflexão, um conforto, eu convido a vocês a lerem. Então, mas tem um prefácio dessa prece. E Allan Kardec vai colocar para nós que as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da nossa vida, da nossa natureza material de agora. Então, no nosso mundo, nós temos doenças. Cada vez mais estão se achando curas dessas doenças. Vocês percebem? Hoje, dificilmente alguém vai desencarnar de tuberculose. Mas há não sei quantos anos atrás, né? Era uma coisa pior do que o Covid. A gente sabia disso, né? E é claro que enquanto o homem não se melhora, nós como humanidade, outras doenças vão começar a aparecer, outras técnicas, para ver se começa a cair a ficha. Mas vai chegar um dia, e são palavras do Espírito, que nós vamos nos depurar a ponto de merecermos reencarnar num planeta, seja nesse ou em outro, esse já regenerado, onde já não existam essas mazelas. Mas esse momento ainda não chegou. Então nós ainda estamos, né, com essa condição.
Mas tem o seguinte, ele coloca também uma coisa que eu nunca esqueci. Se Deus permite que a gente passe por essas situações, mas se ele também não quisesse que a gente melhorasse ou se curasse, ele não daria recursos. Então ele vai falar aqui para nós, é preciso que nós procuremos abrandar as nossas dores. Procuremos a medicina, procuremos a assistência espiritual, procuremos os recursos que a ciência já tem para nós, que Deus permite. Tem pessoas que ficam doentes, não quer nem tomar remédio, tem que sofrer. Tonto você! A medicina está aí para isso. Estou com depressão, quero me matar isso aqui, não me recuso a tomar remédio. Tonto você, meus amigos! A medicina está aí para isso. Precisa ter um acompanhamento psicológico, médico? Claro. Mas é para isso que existe a medicação. Então, eu não vou nem entrar em negócio de vacina, tá? Porque isso aí, não vou nem entrar. Todo mundo quer a vacina. Quando a vacina vem, não toma, porque é isso e aquilo. Gente, vai morrer de um jeito, vai morrer de outro. Ok? Então, a ciência é uma bênção na nossa vida. Vamos pensar, se Deus não quisesse que a gente se curar, fica aí, reencarna com essa doença e fica assim até o final dos seus dias. Existem recursos. Às vezes não tem recurso físico, é bem verdade, mas tem o recurso espiritual. Esse nunca vai faltar para nós. Nunca. A consolação, a forma de como a gente passa por aquela expiação, isso não vai faltar para nós. A gente só precisa ir buscar. Então, mudando. Qual que vocês acham que é a próxima técnica? Vamos lá, a gente pensa rápido, porque são 6 aí. Vamos lá. Tá indo para aguentar, né, Glauco? A primeira já foi. Desceu, né? Desceu bem. A segunda, qual que vocês acham que é? Alguém? Ninguém quer falar agora, né? Incompreensão. Quem diria que Deus ia se utilizar disso, gente? Para mim, a primeira vez que eu li essa mensagem foi uma surpresa tremenda. A gente acha que é coisa boba, né? Incompreensão, ou ingrato, não sei o quê. Não. Olha o que Deus se utiliza para nos colocar. Mas olha o que ele vai fazer, né? O consolo de Joana de Ângeles. Tomado pelo vendaval da incompreensão, não te sintas em desamparo sobre o látego da injustiça. Toma a ocorrência como forma de recuperação moral a respeito de delitos que permaneciam aguardando reparação. Toda vez que nós passarmos por uma situação em que não estamos sendo compreendidos, ou que você não compreendeu a pessoa, e que fica aquilo, olha aqui, olha isso daqui, olha o que está fazendo, recuperando eu e você moralmente de delitos que precisam ser reparados. Aí nós colocamos um zip na boca, acalmamos a mente e o coração e fala, ok, o que tem para hoje? Vamos ver. É isso aí. Tem um motivo para isso. Emmanuel vai falar nesse livro Pronto Socorro também, nesse dicionário de situações, que o aborrecimento para nós é que é tudo um pacote, né? Incompreensão é um pacote, aborrecimento, ingratidão, por aí vai. É um treino de paciência. Então tem gente muito aborrecida por aí, viu? Porque, olha, é bravo, né? Parente difícil. O que vocês acham que é? Isso é o Emmanuel falando, sou eu, tá? Vocês estão prontos para ouvir o que é que ele falou? Posso falar ou não posso? Ele aqui tá até assim, ó. Parente difícil, segredo para vocês e para mim. É dívida em cobrança. É. De aqueles de carnê, né? Bem grande. Lar em discórdia. O que vocês acham que é o lar em discórdia? Porque o lar em discórdia, qual que é o coração da discórdia do lar? Incompreensão. Lar em discórdia, área de resgate. Acho que para por aqui. A gente precisa ter feito 2 palestras, né? Não dá para ir mais além. Pois é, pasmem. Mas André Luiz vai nos confortar no livro Apostilas da Vida. Tem uma mensagem que chama profilaxia. Eu não sei nem o que é isso, mas chama esse nome, vocês procuram no dicionário.
que é profilaxia? Ah, é prevenção. Olha, gente, é uma beleza. Thank you. Se a incompreensão lhe atira pedras, use o silêncio em seu próprio favor, imobilizando os monstros mentais que a crueldade desencadeia nas almas frágeis e enfermiças. Desculpa, repete. Vou repetir, repito. Se a incompreensão lhe atira as pedras, use o silêncio. Essa é a primeira parte. E no seu favor. Então, ó. Difícil, hein? É ou não é? Enche a boca de água, mas a água do André Luiz fica ali, mas depois desce, aí não tem que ficar bebendo direto, é que não processa, né? Então, são muito poucos que conseguem pôr água na boca e realmente, né? Use o silêncio em seu próprio favor, imobilizando os monstros mentais, que não é o monstro da pessoa não, tá, gente? Monstros mentais, aquele jato vibratório, que a crueldade desencadeia nas almas frágeis e enfermiças. Porque se eu me abro, se eu me esgarço para esse tipo de situação, eu vou cair nesse lado das almas frágeis e enfermiças. Então, ser incompreendido, gente, é uma técnica poderosa de colocar, fulano, olha aqui, incompreensão hoje, incompreensão ontem, recuperação moral, delitos a serem regularizados e por aí vai. Tem pessoas que sofrem essa situação dentro do lar, né? Eu conheço pessoas que têm família, a pessoa abre a boca e ninguém entende. Mas ninguém me entende, essa cara não entende mesmo. É a prova daquela pessoa. Não adianta, pode fazer o que você quiser, que não cai a ficha. Não é que as pessoas estão cegas, não. É que é o que a pessoa tem que passar. Agora, outras não. Outras é questão da enfermidade. Então, são 6 técnicas. Se nós nos encontramos nenhuma das duas ainda, então se preparem para a próxima, né? Estão prontos? Próxima. O que vocês acham que é essa daqui? Tá ficando fácil, ela nem sabe. Você que sabe mais. O que você acha? Não acha nada, né? Melhor não achar nada, né? Pois é. A terceira é calúnia, injúria e difamação. As 3 de uma vez, tudo junto. Tudo junto. É o pacote, né? Completo. Tem até um troféuzinho, né? Que essa daí deve ser a pior de todas. Joana de Ângeles vai falar para nós o consolo, né? Lembra quando eu ponho a coisa, depois vocês vê o consolo, tá? Vamos gravar essa mensagem. Vintimado por calúnias, ultrizes e empurrado ao fosso da injúria e da difamação, entre amigos a quem estimas, não te tenhas em conta de desventurado. Está sendo convocado ao testemunho do silêncio e da confiança em Deus. Duro, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão bem assim, né? No estado de choque. Eu fiquei. Estado de choque a gente fica, né? Então, mas olha só. Quando eu sou caluniado, difamado, injuriado, eu estou sendo convocado ao testemunho do silêncio e da confiança em Deus. Mas o meu sangue está explodindo, pulando, não podia fazer isso. Sim. Silêncio e confiança em Deus. Gente, a gente não viu lá antes? Deus não está vendo tudo? Ponto. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer, mas às vezes a gente fala, o tempo vai dizer e está pensando, o tempo vai dizer e ele vai se lascar mesmo. Um dia ele vai se lascar. Todos nós pensamos assim, ou não? O tempo vai dizer, mas um dia o tempo vai dizer. Gente, a cabeça tá, né? A máscara vai cair, vai a física e a não física, né? Então, mas é difícil de fazer esse exercício. Às vezes a gente dá uma escapada, uma derrapada e depois tem que voltar. Mas é o exercício do silêncio. Se você e eu não fizemos nada, se aquilo não é verdade, ou seja lá o que for a situação, tem pessoas que são acusadas e são colocadas em prisão pela vida toda.
Depois, no final da vida, descobrem que é inocente, gente. Isso é uma expiação terrível. Testemunho ao silêncio da confiança em Deus. Mas alguma coisa aconteceu, né? Para que isso acontecesse com uma pessoa nesse nível de sofrimento. Mas olha só, Emmanuel também, nessa mensagem do Dicionário das Situações, vai falar para nós que a crítica que está no pacote, né? A crítica, quando a gente ouve a crítica, seja ela qual for, é um apelo à elevação. Então, quando a gente ouve a crítica, mesmo se for verdade ou não for, eu tenho que raciocinar e falar, será que isso se aplica realmente a mim? Se não se aplicar, morreu, né? Mas eu preciso ouvir e falar, será que tem fundamento isso? Porque os nossos amigos não vão chegar em nós e falar isso, você é isso. Dificilmente eles vão fazer isso. Mas os espíritos obsessores, os outros que estão fazendo essa parte do background, que eu gosto de chamar bem suave, eles são mestres ocultos. Emmanuel chama esses adversários de mestres ocultos, porque eles realmente nos levam à elevação. Quando a gente recebe aqui, ninguém gosta de ser criticado, mas pensar que é um apelo para eu pensar, nossa, será que eu realmente estou fazendo isso? Será que eu realmente sou isso? E naquele momento você já consegue uma reflexão. E essa frase que eu amo de Emmanuel, a desilusão, que está no mesmo pacote, né? Confiou na pessoa, contou toda a história, isso e aquilo, calúnia, difamação e injúria. Ele diz que a desilusão é a visita da verdade. Já estava, né, como a nossa irmã falou, estava só uma cobertura ali, uma máscara. A desilusão é a visita da verdade. A ofensa, quem não se ofende quando descobre que alguém falou, ou que falou algo que não foi que você que fez? Todo mundo se ofende. No nosso grau evolutivo, a gente se ofende. Quem não se ofendia é Chico Xavier para cima. Mas não vem falar aqui para mim que nenhum de vocês se ofende, nem eu. Todos nós nos ofendemos, né? Nesse estado que a gente está. E quem não, por favor, levanta. Vou falar isso toda vez. Levanta e vai para Júpiter, porque nós ainda nos ofendemos. Então, a ofensa é a oportunidade da tolerância. Então, olha só que interessante. Olha as técnicas. Então, não é a punição, a perseguição, é a oportunidade de tolerar. O teste hoje é tolerância. Tem que lembrar disso, gente. Nossa, fulano, nunca imaginei que ele fosse fazer isso comigo. Visita da verdade. E por aí vai. Então vou me descabelar e tudo vai desabar? Não, gente, vamos ver isso. Se a gente for ver isso como uma técnica de amor, de educação às nossas almas, fica mais suave passar. Ainda vai doer, mas fica mais suave, né? O processo da gente conseguir ir para frente. Então, André Luiz vai falar num outro livro fabuloso, chamado Apostilas da Vida, que a maledicência, quando ela visita o nosso caminho, a gente precisa usar o silêncio novamente. Olha o silêncio, né? Difícil isso, né? O silêncio. Antes que a lama revolvida se transforma em tóxicos letais. Então veio aquela situação, sabe aquela paradinha de 30 segundos que ninguém dá? Que deveria dar, mas ninguém dá. Aquilo ali, gente, pode salvar vidas, né? Sempre gosto de lembrar. Um médico pode matar a gente em fração de segundos. E pode ressuscitar uma pessoa que está quase desencarnando em segundos. Assim é a língua, assim é a difamação, assim é a injúria. Quando a gente fala, e não é só falar, né? Porque hoje tem escrever, tem pensar. Antigamente a gente mandava telegrama, né? Lembra do telegrama? Demorava para chegar. O telegrama é uma coisa difícil, né? Porque você escrevia ali, não tinha como voltar atrás, né? O e-mail também não tem, mas dá para dar uma pensada. O telegrama você ia lá, digitava, escrevia a carta. Não é isso que eu quero fazer. Hoje, acabou, gente. Digitou ali, acabou. Done, né? Done deal. E aí, Allan Kardec, André Luiz vai falar no livro Agenda Cristã, numa mensagem maravilhosa também, que chama Suba Mais Alto. Ele está falando para nós, suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar na pessoa que te caluniou. Simples. Quer lidar com a calúnia? Viva a sua vida e a minha de modo que aquilo que a pessoa está falando é o contrário.
É a melhor forma, gente, de a gente lidar com isso. Ele está falando aqui. Não é a mais fácil. Não é mesmo, porque a gente está falando, mas olha só, não é a mais fácil, mas para André Luiz está falando para nós, é a que funciona, né? Porque a mais fácil é sair bravejando, fazendo de tudo, mas não é. Aí a outra, ele vai falar assim, não se doa pela acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição de acusadores gratuitos. Não importa o que você faça, vai ter sempre alguém ali para dar o bote, gente. Se a gente viver a vida como se todo mundo me ama, todo mundo me quer, a gente vai se desiludir demais. A verdade vai visitar diariamente. Vai ter o bote. Então, a desconfiança, né? A acusação indébita. Você pode ainda realizar grandes coisas. Não importa a acusação que está atrás de mim, de você. É continuar seguindo, né? Então, a próxima é: não se incomode pela desconfiança descabida. Não se incomode. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Alguém está desconfiando de você, ou você desconfiando de alguém, a minha e a sua parte é o quê? Continuar sendo honesto. Fazendo o que você e eu precisamos fazer com honestidade. Para quem que nós precisamos provar? Além, para um que está vendo, que não tem o que provar, ele está vendo. E ponto, gente. Porque eu estou falando aqui, né? Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, ou seja, todo mundo abre a boca, né? Para esculachar, a realização elevada é obra de poucos. Na hora de falar, né, de criticar, é uma multidão, uma plateia, mas na hora de fazer, fica complicado. Né? Aí ele vai... Isso é André Luiz, tá? Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável que ela seja. A sua consciência limpa está acima de qualquer opinião, por mais respeitável que ela seja. Então pode ser o padre da sua igreja que vier te falar, pode ser o presidente que vier te falar, não importa. A sua consciência limpa. Lembra que aquela frase de Chico Xavier? O bem que fizeres é o seu advogado em toda parte. A sua consciência limpa não precisa de defesa. Mas a gente se aborrece, né? Tem os pareceres desfavoráveis. Então, permanece no bem de consciência limpa é a sua defesa. É a defesa contra isso daqui, ó, o dedo, a justiça, a acusação e o silêncio. Mas, gente, o silêncio é complicado, porque o silêncio não é aquele... Então eu vou calar, não vou falar mais com ninguém. Não é esse silêncio que ele está falando, porque isso é o que a gente mais faz, né? Não é esse silêncio que ele está falando. Não é o silêncio de virar a cara e não falar com ninguém. É o silêncio interior de pensar o que isso está querendo me ensinar, do não revide. Falou de mim, então eu vou lá e vou mostrar quem eu sou. A gente já vem, né, com o livro da pessoa. Isso é usar o silêncio. E confiar em Deus, como alguém falou aqui, né? O tempo é precioso. Desde que a gente não faça o tempo acontecer do jeito que a gente quer, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. É tão diferente que nós estamos passando coisas agora que são realizações de talvez 2.000, 3.000 anos atrás. E a gente não se dá conta. Olha o tempo de Deus. Porque se ele fosse tão ruim como a gente acha, jogaria tudo e a gente não suportaria. Então, meus amigos, a proposta do Deus educador. Vamos pegar essas ferramentas e tentar internalizar para ver se a gente consegue um pouco de consolo, um pouco de força para passar. Porque, gente, todo mundo na Terra está passando por essas técnicas, sem exceção. Sem exceção. E a gente vai ver qual é a próxima. São prontos? Qual que é a próxima? Hã? Ninguém sabe, né? Pois é. Desencarne. Morte.
Você fala, todo mundo vai morrer, vai, mas a morte ainda é uma provação dolorosa para nós. Aí, tomado pela angústia da desencarnação de um ser querido, tragicamente arrebatado ou vitimado pelo desgaste biológico que a enfermidade cruel venceu. Não te lastimes. A morte é mensagem da vida, contribuindo para a valorização da oportunidade existencial. Então, olha o que a morte quer nos ensinar. A morte é a mensagem da vida para que nós possamos valorizar a vida que nós estamos agora também. E aí, trouxe para vocês uma questão de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: a perda dos entes queridos não nos causa um sofrimento tão legítimo que ela é irreparável e independente da nossa vontade? Porque a pessoa desencarnou, não tem volta, né, gente? Não tem volta no sentido, não tem como a pessoa sair, ressuscitar e voltar naquele corpo, naquela situação, né? Essa causa de sofrimento atinge rico e pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação, olha só. Poder comunicar com os seus amigos pelos meios que os dispõe, enquanto espera o aparecimento de outros, presta atenção, de outros meios mais diretos e acessíveis aos vossos sentidos. Olha a deixa. Vamos prestar essa mensagem maravilhosa. Consolação de conversar com os amigos com que se foram da forma que a gente consegue. A mediunidade, a consolação através da mensagem espírita, da certeza que da vida, da continuidade da vida. Mas o que mais me chamou a atenção é isso. Enquanto espero o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos, no futuro, nós vamos poder ver os nossos entes queridos. Tá aí a internet para mostrar. Não chegou ainda. Vai pesquisar a transcomunicação instrumental. Uma hora vai chegar. Da onde a gente vai merecer ligar uma televisão, seja lá o que for, clicar um botão ou sei lá, e aquilo se projetar e o nosso ente querido de uma outra dimensão falar com nós. Isso não chegou ainda. Mas aqui está falando, enquanto espera o aparecimento de outros meios mais diretos. Numa hora em que o nosso planeta merecer. Em Júpiter, os espíritos não sofrem a dor do desencarne mais. Porque a certeza da vida é tão profunda, tanto é que eles vivem 400, 500 anos, né? No nosso tempo. É tão profunda que desencarnou, está logo ali. Não tem a falta da presença mais. Até pela sutileza do corpo espiritual. Então nós vamos chegar lá. Quem sabe um dia nós vamos poder ligar a internet e conectar estação espacial espiritual tal. Não riem, gente, porque isso talvez seja possível. Não, eu sei, de alegria mesmo. 1940 e tralalá, estava lá o mentor, né, André Luiz nos livros, no tal do iPad, todo mundo rindo. O que a gente tem hoje? Parecia que era coisa do outro mundo, né? Então vamos aguardar. Daqui umas vidas, muitas vidas, isso vai acontecer, se Deus quiser. Mas enquanto não acontece, na questão 936, ele pergunta: como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram? Aí os espíritos respondem: o espírito lá de lá, ele é sensível às lembranças, mas às lamentações também. Então, quando o espírito que a gente amou está do lado de lá, e a gente está se descabelando, e a gente está, não estou falando no período do luto, tá, gente? Mas a pessoa já desencarnou e eu não estou conseguindo reavivar para a minha vida. Isso afeta o nosso ente querido que está do outro lado. Imensamente. Afeta por quê? Porque ele ou ela está vendo uma falta de fé no futuro que nós carregamos no coração. Então eles estão lá, gente, eu estou aqui, eu estou bem. Quantas mensagens que a gente vê, né, de mães que recebem mensagens de filho. Mãe, não chora mais, eu estou bem. E aquilo consola.
E aquilo auxilia. Vai doer, vai, a pessoa não está ali na sua frente mais. Mas a certeza da continuidade da vida é um consolo. E quando os espíritos veem a gente procurando essas respostas, nossos entes queridos, eles se aliviam de saber. Nossa, meu pai, minha mãe, meus irmãos sabem que eu estou vivo. Isso é maravilhoso, não é? Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa parte, né, do desencarne, na parte do capítulo 6, item 21. Allan Kardec vai colocar para nós, pelo Espírito Sanson da Sociedade Espírita de Paris. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e pedirdes a Deus que os abençoe. Em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, por isso que eu disse a vocês no início, veio aquela dor inconsolável. Vamos abrir esse capítulo. Tá aí o consolo, lembrando, né, de pensar no nosso ente querido, com amor, com libertação. Isso é mais fácil falar do que fazer, eu compreendo. Mas a questão da gente saber, né, que essa pessoa está em algum lugar ainda, que isso não acabou, é muito consolador. Então vamos buscar, né? Número 5, tá quase acabando. O que vocês acham que é o número 5? Reencarnação. Não, menina. A reencarnação, sim. A reencarnação como é que fala? O teste final. Não é nem... número 5, gente. Abandono. Quem diria que Deus vai se utilizar de um abandono? Olha só. Abandonado por companheiros e afetos que se afastaram do seu círculo quando mais necessitavas deles, não seguirás a sós. O Senhor está convocando-te a labores mais elevados, que te exigem solidão para melhor trabalhar o mundo íntimo. Olha a função da solidão. Às vezes o abandono, amigos, não é nem físico. Às vezes nós vivemos na mesma casa e nos sentimos emocionalmente abandonados. Então não é a questão física apenas. Emmanuel vai nos dizer que a solidão é um tempo de exame íntimo, que é basicamente o que ela está falando, né? E deserção de afetos, né? Quando as pessoas simplesmente saem da nossa vida, pessoas mudam, enfim. É uma renovação compulsória. Aquela pessoa saiu da sua vida, não te quero mais. É mais do que um fora. É cortar a pessoa no meio. Não te quero mais. Você não é nada para mim. Ponto. É um abandono, né? E aí, renovação compulsória. Mas olha, ele também vai dizer, se a antipatia gratuita surpreende as suas manifestações de amor, usa a prece, facilitando a obra da fraternidade que Jesus deixou. Usa a prece. Não tem muito o que fazer, né? É um momento de recolhimento, de solidão, de reflexão. E a vida anda, né? Convoca-te a labores mais elevados. Perdeu amigos, arruma outros. Eu ia falar, perdeu o marido, arruma outro. Não é bem assim, né? Não vamos também pegar qualquer um, né? Não é isso também. Melhor às vezes ficar sozinho, né? Antes só que uma acompanhada. Não é isso. Mas não é a questão abandono que ele está falando, é aquela situação íntima. Não necessariamente é só físico, né? A distância física apenas. 6, e última. O que vocês acham? Ninguém quer nem testar. Dá um chute aí, seu Álvaro. Isso eu acho que é. Ele não acha nada. Isso é coisa de espírito sábio, né? Tá certíssimo. No espiritismo a gente não tem que achar nada, né? Número 6. Perturbações espirituais. O quê? Não acredito. Nem eu também não acreditava. Olha o que Deus se utiliza. Assodado por presenças espirituais negativas que te ameaçam, não te permitas autoanálises pessimistas. Trata-se de recurso superior, concitando-te a conduta mental e moral correta, a fim de que permaneceres
em equilíbrio, auxiliando aqueles que ainda se demoram na ignorância. Amigos, isso é muito grave, né? Porque Emmanuel vai também nos dizer que o adversário é o nosso fiscal precioso, mestres oportunos. Olha que beleza. Não é uma beleza, né? Mas olha a função. Deus permite que essas situações aconteçam. Mas tem um objetivo. Ah, aconteça, me pegaram e agora eu tô assim. Não. Olha só. Não te permita autoanálise pessimista. Busca um recurso superior da conduta mental e moral. Porque a única forma... Eu estava ouvindo uma prece esses dias de afastar os maus espíritos. Falar para os espíritos sair não afasta ninguém. Os espíritos só vão nos afastar, eles só se aproximam quando há uma conexão moral com aquela situação. Então, havendo esse recurso superior de renovação mental e moral, dá para se equilibrar. Só que Allan Kardec também vai dizer que chega um ponto em que a obsessão está tão grave que a pessoa precisa de ajuda, de terceiros, que aí vai entrar, né? Assistência espiritual, vai entrar todos os outros recursos. Mas a maioria delas, são palavras dele, não é obsediado, tá, gente? Eu achei que era obsediado a vida toda, é obsedado, que está no livro do Evangelho. O obsedado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para livrar o obsessor. São palavras de Allan Kardec. Na maioria das vezes, não todas as vezes. Trabalhando a nossa melhoria é suficiente para nos libertarmos da obsessão. Agora, tem vezes que ele vai colocar, é necessário recorrer a outras pessoas, porque a pessoa perde a vontade e o livre-arbítrio temporariamente, porque existe o que ele coloca até uma questão de paciente, né? Um processo de subjugação daquele indivíduo que manipula a vontade e ele simplesmente perde, né, temporariamente isso. É preciso de uma intervenção de terceiro. Mas para coisas mais triviais, para obsessão mais leves, a melhoria íntima, a pessoa cair a ficha. Nossa, está acontecendo comigo? O que eu estou pensando? Com que eu estou agindo? Como é que eu estou falando? Com quem que eu estou andando? Quais são os plugs mentais que está vindo aquela conexão com esses espíritos? A gente tem um monte durante o dia. Vamos pensar, né? E aí eu trouxe para vocês, Allan Kardec, ninguém melhor para explicar para nós esse processo. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um mau espírito. A uma causa física, opõe-se uma força física, como é a doença, né? A uma causa moral, é necessário opor-se uma força moral. Então eu não vou pedir para o espírito sair, sai daqui, me deixa em paz, vim descabelando para o centro. Eu preciso colocar uma força moral naquele processo, que é a renovação, a minha melhoria. É o eu cair a ficha, que eu não sou a vítima da situação, que eu tenho como tomar o controle dessa situação, através de todas essas etapas que a gente pode fazer com a gente mesmo. Para preservar de doenças, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Simples, é o que a gente está fazendo aqui, né? Estamos aqui tentando absorver alguma coisa do espiritismo, dessa mensagem consoladora, para ver se a alma dá aquele saculejo e falar, opa, tem alguma coisa acontecendo. Isso aqui não é meu. Isso é muito importante, né, nos processos obsessivos. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. Veio aquela onda, primeiro passo é a prece. Primeiro passo, gente. Porque se a gente pede, fulano, ciclano, olha pra mim, tô passando mal. Eu e você já fizemos a nossa prece? Que às vezes tem isso. Primeiro passo que a gente pode executar. Finalizando, essa é a Joana de Ângeles, que nós estamos falando, né? Que nos trouxe para nós essa mensagem. E ela vai nos dizer que as dores que chegam aos corações em luta de redenção não têm caráter punitivo,
Antes, constituem técnicas de educação, de que se utiliza o pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior e à reparação dos próprios erros. Então está aí o porquê que nós passamos por essas técnicas, edificação interior e a reparação que a gente falou no início. E ela vai falar para nós que os júbilos, as facilidades da vida, essa coisa toda, gente, são as concessões espirituais que a gente tem, os outros têm, mas uma hora a gente vai ter que dar conta de como que a gente se utilizou isso. Então vamos agradecer uma vida de dificuldade, porque é uma bênção. Porque talvez se a gente não tivesse essa dificuldade, eu sempre gosto de lembrar, se eu ganhasse na loto hoje, será que eu estaria aqui hoje, do que eu estou fazendo aqui hoje? Não sei. Não sei. Então vamos abraçar uma vida de dificuldade, não é para a gente ficar, ai que delícia, não, mas pensar na utilidade, está aí, trazendo para nós, o que é que eu tenho que aprender com isso, Senhor? Está aqui a prova, está aqui o teste, e agora? Recorrer a esse tipo de informação, para a gente poder se consolar cada vez mais. As ocorrências consideradas como infortúnios, quando não provocadas pela incúria ou pela insensatez, constituem recurso salvador, oferecido a todo aquele que se encontra em débito, para que mais facilmente supere as próprias dificuldades e recupere a paz íntima, avançando para a bem-aventurança que está reservada. Ela vai nos dizer que a gente se acostumou a dizer que Deus é bom, que tem que estar tudo melhor para nós, né? Que isso e aquilo, as pessoas esperam um Deus bom que vai fazer as nossas vontades, que quer o melhor para nós, exatamente. Deus quer tanto melhor para nós, que é por isso que essas ocorrências, elas acontecem para que sejam um recurso salvador para todos nós que estamos em débito. E é esse o processo educativo, através do amor, através do reajuste, mas não da punição. Então eu espero que essa mensagem possa nos fazer refletir, esperando que tenha confortado os corações, assim como confortou o meu por todos os dias. Obrigada.